Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Eu li esse livro, então, no grupo de literatura brasileira contemporânea do Humberto Conzo Júnior, que tem um canal bem grande aqui no YouTube, mas se você não conhece, vai estar aqui nos cards, né, aqui no box de descrição. O canal dele chama Primeira Prateleira. A gente leu esse livro, então, e foi discutindo, e foi muito bacana porque é um livro contemporâneo, é o primeiro livro da autora, da Marta Batalha, e também é um livro que já vendeu os direitos para a filmagem, já foi traduzido acho que para mais de 10 línguas e está concorrendo ao Prêmio São Paulo de Literatura. Então é um livro que está vindo para o mercado com muita força. Esse livro tem vários aspectos interessantes para a gente conversar. Primeiramente, ele vai falar, então, da Eurídice Gusmão, que é a protagonista desse livro, e vai mostrar como as capacidades dela são deixadas de lado por causa do nosso sistema patriarcal, por causa do machismo da sociedade. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Quantas pessoas nós teríamos, famosas, livros escritos, grandes cientistas, se não existisse o machismo na sociedade, se não existisse o racismo na nossa sociedade? O quanto a gente daria espaço para as potencialidades humanas, né? E aí tem uma frase aqui bem no comecinho, eu já fiz várias marcações, como vocês podem ver, apesar do livro não ter nem 200 páginas, fala exatamente assim. Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. Mas o que deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem, sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. E foi assim que concluiu que não deveria pensar, que para não pensar deveria se manter ocupada todas as horas do dia, e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Eurídice jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés no laboratório e não ousaria escrever versos. Mas essa mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Então é muito legal porque desde o começo a gente tem uma história que mostra que a Eurídice é alguém fora do comum, fora do padrão. Ela é extraordinária, né? E é bacana porque a gente vê que não importa o que Eurídice faça, as pessoas colocam ela pra baixo, as pessoas impedem ela de fazer isso. Principalmente o marido dela, o Antenor. Esse livro, apesar dele ser curtinho, ele tem o costume de ir contando a história e de voltar ao passado para contar as histórias do passado dessas personagens. Então a gente tem, por exemplo, a história do Antenor, de que a mãe dele se suicidou, que ele viu a mãe dele morta no chão do quarto, que ele foi criado pela tia. E aí tem um aspecto muito bacana, que é a tia dele ter sido uma mulher exemplar e ele usar como parâmetro para o que ele quer que Eurídice faça a tia dele. Então, ele exige dela algo que foi feito na casa dele, entende? E que não necessariamente é uma obrigação da mulher, né? Na verdade, seria uma obrigação dos dois. Mas nessa época, né, nos anos 50, não se questionava o papel da mulher na sociedade. Não de modo comunitário, talvez de modo individual, dentro de cada mulher. E eu vou voltar um pouco para a questão do Antenor mais para frente, quando eu for falar da questão da discussão de raça nesse livro, que é bem pequena, mas são pinceladas muito interessantes que a autora dá pra dizer, ó, não esqueci disso, sabe? É bem legal. Outros personagens que são muito explorados aqui no livro é a Guida, que é a irmã da Eurídice, que fugiu quando ela era jovem. Vai falar bastante sobre a infância das duas e como elas se relacionavam. Vai contar também a história da Zélia. A Zélia é a vizinha do lado da Eurídice, né? Parede com parede, e que ela é a fofoqueira do bairro. E até existe um trecho parecido com esse que eu li pra vocês a respeito de Zélia, em que diz que Zélia, se tivesse tido a oportunidade, seria uma ótima jornalista, mas ela não podia. Ela não podia ser uma jornalista, então ela tinha que se contentar ali com as fofocas do bairro. Esse livro, ele tem um quê, ele tem uma graça pra mim, que é a mesma graça que eu tenho em Lê Machado, que é a graça de um narrador muito interessante, um narrador muito cômico, muito irônico, muito ácido. Então, volta e meia, acontece alguma coisa e a narradora fala assim, tá,
Foi mais ou menos isso. Na verdade, foi quase isso. Não, não foi exatamente isso. E aí ela conta o que aconteceu de verdade. Como, não de verdade, mas ela conta a versão real, sabe? Ela conta um pouco de forma idealizada e depois ela volta e fala, não, não era bem assim. Ou ela fala o que a vizinhança via e fala, mas não era bem assim. E aí ela sempre vai fazendo esse vai e volta, sempre com comentários que criticam muito o machismo, que criticam bastante esse aspecto da sociedade dos anos 50 no Brasil. A gente vê aqui na capa uma mulher que não tem rosto, uma mulher que é invisível. E Eurídice não é uma mulher, Eurídice foram várias mulheres, foram muitas brasileiras, muitas mulheres no mundo inteiro. É até interessante que aqui atrás está escrito: essa é a história de Eurídice Guzmão, a mulher que poderia ter sido, porque ela não foi possibilitada de ser. Ainda que a Eurídice, no final, ela tenha certa redenção, ainda é uma redenção que é própria da época em que ela vive. Não é uma redenção de vanguarda, de ela ter realmente se libertado dessas amarras. E aí, eu queria conversar com vocês sobre um outro aspecto. É muito legal ver como as leituras são diferentes para pessoas diferentes e como, às vezes, ouvir aspectos de uma leitura influencia na sua. Antes de ler esse livro aqui, eu vi um vídeo da Carol Miranda, né? Eu adoro o canal dela, vou deixar aqui na descrição, em que ela fala, entre outros livros, desse aqui. E ela comenta que ela não sabia o que achar da parte que fala de raça, porque eles usam o termo mulato, que pra quem não sabe, mulato é um termo racista. Mulato é um termo da hibridização entre um cavalo e uma mula. Esse termo vem da época da escravidão, então na época o senhor de engenho seria o cavalo, né, que tem um porte, que é um animal de classe, de raça, né, e a mula seria a mulher escravizada, né, que na época eles estupravam, porque era estupro, não tenho o que discutir nessa questão. E aí o mulato seria o filho desse casal, seria o filho dessa hibridização. Então é um termo racista, apesar de muita gente usar como um termo... Se pretende elogioso a uma mulher bonita, uma mulher negra que tem um corpão, mas não é essa a ideia original do termo. E a Carol Miranda chamou atenção para essa questão e disse que não sabia o que pensar a respeito. E aí quando eu li esse livro, eu prestei muita atenção nisso. Realmente é usado muitas vezes o termo mulato, mas eu acho que ele é usado aqui para representar a época, porque na época se usava muito esse termo, porque tem aquela questão do medo de dizer negro, então as pessoas tentam suavizar isso. E dizer mulato era um jeito de fazer isso. Então eu acho que é uma questão de colocação histórica. A gente não tem como afirmar isso, até porque é o primeiro livro da Marta, então não existe o aspecto da comparação aqui. Mas o que me faz pensar isso são algumas outras coisas que ela colocou no livro também. Primeiro, quando ela conta sobre o passado do Antenor, quando criança, ela comenta que a tia e o pai do Antenor liam Monteiro Lobato para ele. Monteiro Lobato, para quem não sabe, foi membro da Sociedade Eugenista de São Paulo. Ele acreditava que a raça branca era superior às demais e ele era declaradamente eugenista, então ele não escondia isso, não é uma questão de debate, porque o Monteiro Lobato dizia ser assim. Então não tem como debater se Lobato era ou não era, porque ele era. Ele até tem um trecho de uma carta em que ele comenta que o Brasil é fraco demais e que ele não teria coragem de fazer a sua Ku Klux Klan. Ou seja, ele gostaria que o Brasil tivesse uma. Posso até deixar matérias que eu encontro a respeito disso aqui embaixo. E aí, o que acontece? Existe um debate muito grande na sociedade com relação às obras do Machado, porque outra coisa que ele também se dizia acreditar era na literatura como meio de mostrar as ideias que ele tinha, de mostrar que a raça branca era superior à raça negra, que era o que ele acreditava. Então é legal que a gente pare pra pensar que os livros do Monteiro Lobato, não que eles devam deixar de ser lidos, mas que eles não devem ser lidos por crianças sem supervisão e sem um aconselhamento crítico da situação. E esse é o ponto que entrou em discussão uns anos atrás. E eu acho que esse é o ponto que a Marta Batalha resgata nesse livro. Porque também tem uma outra parte depois, no presente, né, do Antenor, em que a Eurídice contratou a dona Maricotinha para ajudar ela a costurar. E quando ela descreve a Maricotinha, ela fala sobre o sorriso da Maricotinha, fala sobre os hábitos de fala da Maricotinha, que toda vez que ela começa a falar, ela começa com mas dona Eurídice, mas não sei o que lá, mas não fala nada da cor de pele. Em momento nenhum, algum personagem aqui é descrito e tem a cor de pele na descrição. E aí, então, quando o Antenor conhece a Maricotinha, ela já falou: o que essa negra de cabelo pichain tá fazendo na minha sala?
Então eu não acho que a Marta Batalha colocou esse aspecto do Monteiro Lobato sem nenhum porquê dentro da história. Não faria sentido algum ela citar aleatoriamente, sendo que existe um debate na sociedade com relação aos escritos do Monteiro Lobato e com relação a essa questão de um reforço do racismo na mente das crianças. Em outros aspectos, em outros pontos, o Antenor vai trazer novamente essas questões racistas. Existe também uma parte do livro em que a gente vai ficar sabendo da formação acadêmica do Marcos. O Marcos é o namorado da Guida, o que eles fugiram juntos, né? E aí vai falar sobre como ele se formou em medicina, sendo que ele era um aluno péssimo. E conta que ele comprou, então, ele foi pagando para um amigo da escola para que esse amigo fizesse as provas por ele. E aí a autora diz, eu vou até procurar aqui, porque essa parte para mim é incrível. Eu acho que ela fala muito de como a sociedade via as pessoas, ou como a sociedade quer ver as pessoas. Aqui, ó. Então diz assim na página 99 do livro. Marcos estava certo, o dinheiro comprou seu diploma. Ele financiou um colega meio mulato e meio pobre para assinar a folha de ponto das aulas de anatomia. Era também esse meio mulato que fazia as provas de Marcos, num sofisticado esquema de troca de papéis que se dava nos fundos das salas de exames na Praia Vermelha. Não tinha como dar errado. Esse meio mulato era muito capaz. Tão capaz que depois de se formar, montou um consultório e trabalhou nos melhores hospitais do Rio, deixando de ser ao longo da vida um meio mulato, para se tornar um quase branco. Marcos compareceu a algumas aulas teóricas, embora os trabalhos fossem feitos nas coxas. Era nessas coxas que ele apoiava o caderno, por usar o tempo sentado no bonde para os assuntos da faculdade, e o resto do tempo para os assuntos da namorada. E é muito legal porque aqui mostra uma coisa que é muito comum. Então, enquanto você é pobre, enquanto você não tem nada, você é meio mulato. Quando você se torna rico, quando você tem um status, quando você atinge certo espaço na sociedade, você se torna meio branco. Porque é melhor ser meio branco do que ser meio mulato. Porque, apesar de ser a mesma coisa, a leitura da sociedade com relação à sua cor de pele muda de acordo com o seu status social. Que é o que a gente fala da questão dos negros de pele clara, deles conseguirem se enturmar mais em locais de classe alta, exatamente por essa pretensão de fingir que eles não têm uma pele negra, sabe? E é muito interessante que a autora tenha trazido essa discussão aqui, ainda que pontual. Gente, isso aqui é um livro de 200 páginas. Ela já tá falando da opressão machista. É meio difícil a gente ter todo tipo de representatividade em todos os livros. Uma coisa que não é comentada aqui é a homossexualidade, por exemplo, mas isso não é um defeito, porque o livro se propõe a falar da invisibilidade das mulheres nas décadas anteriores. Algumas mulheres dessas aqui ainda são vistas hoje. Ainda temos mulheres que deixam a vida para fazer o que os maridos querem, para cuidar da casa. E aí tem aquela questão, né? A mulher pode cuidar da casa? Claro que ela pode, se ela quiser. Mas o quanto é realmente ela querer e o quanto é a sociedade convencê-la de querer. A gente tem trechos aqui em que a autora cria a parte dela que não queria que Eurídice fosse Eurídice. Ou seja, que queria calar, que queria acabar com a sua revolução pessoal. Então é muito interessante a gente ver aqui todas essas críticas à sociedade. É muito interessante ver essas pinceladas que dão ali uma alfinetada nas questões racistas, mesmo que não se aprofundem nelas. A única coisa que eu achei engraçada aqui é que tem uma hora que a narradora começa a contar a história da empregada doméstica ali da casa, das Dores, né? Maria das Dores, e ela diz, mas a história não é da Maria das Dores. Só que depois ela passa um tempão, acho que quase metade do livro, contando a história da Guida Guzmão. Tudo bem que a Guida tem muito mais em comum que Eurídice, e as histórias se convergem muito mais do que a questão das dores, mas ainda assim eu achei isso irônico. Uma outra parte muito legal é uma parte em que uma personagem morre. E essa personagem, ela tinha sífilis e ela tinha dentes podres, né? Ela tinha dentes caídos e tal, por causa das deficiências de saúde. E ela vai pro céu, e a narradora acompanha essa personagem ao céu. E aí ela encontra, então, com um santo, e ela diz que, meus dentes voltaram, né? Aqui ela tá em perfeita forma física, né? Ela está imaculada. E aí o próprio santo comenta que bom que quando a gente vem pro céu a gente fica assim, porque eu também tinha dentes caindo e eu também tinha sífilis. Então tem uma aproximação do que é celeste, do que é divino, do que é humano, e eles se encontram. Todos eles têm problemas, mas existem pessoas aqui na Terra
que apontam um dedo para pessoas com sífilis, que apontam um dedo para pessoas que às vezes não têm um dente, ou que às vezes tem uma ferida no rosto, e que as pessoas fazem questão de apontar e fazem questão de mostrar isso como se fossem bons cristãos fazendo algo comum, quando na realidade isso é totalmente contra o que, né, se pegar a Bíblia, o que Jesus Cristo queria. Tente trabalhar isso. E acho que essa parte foi uma das partes que mais me tocou. Eu quase chorei nessa parte. É que é difícil chorar nesse livro porque a autora, ela é muito irônica. Então, às vezes você tá quase chorando com uma desgraça, só que ela ri de um outro lado de uma coisa que se permite sim rir e você cai nesse jogo. Esse foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que logo logo vai estar nas telas, super curtinho. A narradora é tão incrível que você se envolve e você consegue ler essas páginas aqui em um dia com muita facilidade. Com certeza tá entre os meus favoritos de 2017. Se vocês gostaram dessa resenha, vou dizer o de sempre, dá um curtir lá embaixo para ajudar na divulgação do canal e se inscreve para receber mais resenhas de literatura desse tipo. Dá uma olhadinha também nos videozinhos que eu vou deixar aqui. Um beijo e até a próxima.